Diego Amorim segue aqui com a gente e hoje também tem um convidado aqui no Conexão Brasília, né, Diego? É isso, Nonato. 7:09, Marcos Pestana, diretor executivo da Instituição Fiscal Independente, o IFE, está conosco na linha. Bom dia, Pestana. Bem-vindo ao jornalismo da Nova Brasil. Bom dia, Diego. Prazer falar com você, com os ouvintes da Nova Brasil. Eu sou um ouvinte cativo. Coisa boa, o prazer é nosso, Pestana. A gente conversa hoje porque a instituição acaba de divulgar o relatório número 89, revendo as projeções de médio prazo até 2034. E no texto de apresentação o senhor fala em copo meio cheio, meio vazio. Explica pra gente um pouquinho disso, por gentileza. Olha, Diego, nós a equipe reviu as projeções de médio prazo até 1934. E o perfil do país é mais ou menos uma combinação de um crescimento relativamente pequeno, de 2,2 por ano, com uma inflação em torno de 3,1, um desemprego como hoje, que para o Brasil é considerado pequeno, 7,6, e isso aponta para que o Brasil não vai conseguir dar o salto necessário para que a gente alcance um padrão de vida para a nossa população de país desenvolvido. Nós vamos manter esse perfil de país de renda média, quer dizer, não é um desastre, mas a gente não vai conseguir, nós não vamos ter um crescimento chinês, indiano, nós não vamos projetar o país para aquele ritmo que a gente teve de 1930 a 1980. Então, nesse sentido é que a gente caracteriza como um copo meio cheio, meio vazio, e que, claro, que isso é mantido as condições atuais. A realidade é feita para ser mudada. Dentro do quadro atual, essa é a projeção, mas tudo depende das decisões, das escolhas que a gente fizer no futuro. Ô Marcos, e por que é que a gente não consegue transformar esse copo em cheio nessa história, hein? Olha, o Brasil tem quais são os objetivos? Crescimento para gerar emprego e renda para o nosso povo, estabilidade, não haver nenhuma crise, derrotamos a inflação, não voltar à hiperinflação que nós tínhamos no Brasil, que chegou a 2.000, 3.000% ao ano, não ter desequilíbrio externo, estrangulamento cambial, faltar financiamento em moeda estrangeira, em dólar, ter uma sociedade mais justa, mais igualitária, com menos distância entre as famílias, as pessoas, as desigualdades gritantes que nós temos, e ter um desenvolvimento sustentável. Esse é o objetivo. Por que a gente não consegue dar o salto, como vários países deram dos últimos 50 anos, Coreia, Portugal, Espanha, Israel, Nova Zelândia, Austrália, que conseguiram dar o salto de um país de renda média para um país de padrão desenvolvido, do mundo desenvolvido. Principalmente, Diego, nós temos um desafio, que é ampliar nossa capacidade de investimento. O Brasil está investindo muito pouco. Para se ter ideia, até a China é meio exagerada, 40% do seu PIB. O PIB, para o ouvinte que não sabe, o PIB reflete Produto Interno Bruto. É tudo que o país produz num ano em termos de produtos e serviços. É a soma de riqueza produzida num ano. A China pega de tudo que é produzido, de cada $10, 4 vai para investir. Uhum. Na Índia, 3 de cada 10. No Brasil, nós estamos com um investimento muito baixo, um dos mais baixos da nossa história, 16,7. Mal dá para recuperar as estradas, as ferrovias, repor as máquinas. Nós precisamos de um investimento, pelo menos de um quarto de cada. Nós precisamos de 2,5 reais de cada 10.
E como é que a gente faz isso com as contas públicas tão debilitadas? Porque hoje acho que uma das maiores preocupações é essa questão fiscal do Brasil. A gente está gastando mais do que arrecada. Como é que equilibra isso? Isso, o problema está essencialmente no setor público. Quando eu estou falando da taxa de investimento, mistura o investimento público e o investimento privado. Uhum. O investimento público, o que está acontecendo? O nosso orçamento está ficando rígido. O principal alerta desse nosso relatório da Instituição Fiscal Independente é que nós podemos ter um estrangulamento absoluto em 2027. O que quer dizer isso? As despesas obrigatórias vão crescer de tal forma que não vai sobrar margem alguma para os gastos discricionários. O que são gastos discricionários? Aqueles que o governo pode escolher. Quer dizer, folha, previdência, benefícios sociais, emendas parlamentares obrigatórias, pagamento de precatórios de decisões judiciais. As despesas inevitáveis vão crescer de tal forma que você não vai ter sequer o dinheiro total necessário para água, luz, telefone, pagamento de aluguel, isso em 2027. Então, assim, e nem falar de investimento. O investimento é uma despesa discricionária. O PAC, por exemplo, é uma vontade do governo, é uma decisão do governo fazer aquilo ali. Mas o que é obrigatório vai sufocando a margem para esse delta, essa parte que vai para investimento. Investimento é isso: estradas, ferrovias, hidrelétricas, máquinas, equipamentos. No caso da iniciativa privada, que também investe pouco, a poupança é baixa, mas depende muito mais, não de ajuste fiscal, mas de ambiente de confiança. Você ter segurança jurídica, você ter previsibilidade, você ter confiança. Então é diferente. O alerta está dado então, né, Marcos? O alerta, quer dizer, os alertas fundamentais que estão no nosso relatório primeiro, dificilmente a meta fiscal, a poupança, a situação saudável, que nesse ano o objetivo é 0 a 0, quer dizer, zerar o déficit, não ter déficit primário, dificilmente vai ser alcançado. Esse é o primeiro alerta. Segundo alerta, que nos próximos anos os déficits serão permanentes e crescentes. Então não vai corrigir, vai agravar. Por isso, a dívida vai crescer. O país já tem uma dívida relativamente alta para um país emergente. Se comparar com o Japão, com a Itália, com os próprios Estados Unidos, a nossa dívida percentualmente em relação ao PIB, ao que a gente produz, não é tão grande. Mas se comparar com a Argentina, México, com a África do Sul, com Índia, China, nosso endividamento é muito alto para um país emergente. E o quarto alerta, além dos déficits, além do endividamento crescente, é que podemos ter um estrangulamento se nada for feito, se permanecer a rota rotineira que está apontada aí, dentro da regra do jogo atual, o regime fiscal é insustentável. Muito bem. Em 2027, muito bem. Esse foi o Marcos Pestana, diretor executivo da Instituição Fiscal Independente, com a gente aqui no jornalismo da Nova Brasil FM. Obrigado, Marcos Pestana, até uma próxima oportunidade, hein? Um grande abraço, sempre à disposição na Instituição Fiscal Independente. É isso, Diego Amorim, obrigado, hein? Até amanhã. Até.